Começa agora o podcast Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões em Brasília e a Associação Oceanos. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista brasileiro e um dos curadores da série de podcasts Cruzamentos Literários, na qual conversamos com escritores de língua portuguesa para saber como pensam o mundo, a literatura e, em especial, o universo do nosso idioma. Cruzamentos Literários apresenta a cada mês um novo episódio que vai ao ar às quintas-feiras. Em 2021, o Cruzamentos Literários contou com 18 escritores de diferentes países de língua portuguesa, entre eles a moçambicana Paulina Chiziane, a portuguesa Jaimila Pereira de Almeida, o angolano Wonjak, o timorense Luiz Cardoso e os brasileiros Noemi Jaffe e Itamar Vieira Júnior. Como eu disse, entre outros autores que participaram da edição de 2021. E no programa de hoje temos a presença do escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho, primeiro escritor convidado do Cruzamentos Literários em 2022. Já aproveito para deixar o convite para o segundo episódio, que irá ao ar em fevereiro, e trará a jornalista Isabel Lucas, dialogando com a escritora brasileira Andrea Del Fuego. Vamos então ao convidado desta edição. João Paulo Borges Coelho nasceu no Porto em 1955 e cresceu em Moçambique. Escritor e historiador, João Paulo ensina História Contemporânea de Moçambique e África Austral da Universidade Eduardo Mondlane. Seu primeiro livro, As Duas Sombras do Rio, foi lançado em 2003 e a ele somaram-se muitos outros, como As Visitas do Dr. Valdez, Prêmio José Craveirinha de 2005, O Olho de Herzog, Prêmio Leia de 2009 e obras como Água ou Cidade dos Espelhos. Sua obra mais recente é o romance O Museu da Revolução, lançado em 2021, um romance ligado às realidades passadas, presentes e aos possíveis futuros de seu país, Moçambique. João Paulo Borges Coelho, é um prazer tê-lo aqui no Cruzamentos Literários, esse podcast em que nós trazemos a visão de mundo dos escritores de língua portuguesa, a partir de sua obra, a partir do seu ponto de vista cultural e histórico. E eu gostaria de começar lhe perguntando, antes de entrar na sua trajetória em particular e na sua obra em especial, gostaria de lhe perguntar o que significa a língua portuguesa num país como Moçambique, né? Eu falo do Brasil e a língua portuguesa tem todo um significado para o Brasil, que é diferente de Portugal, que é diferente de Cabo Verde, Timor ou Angola. Eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, qual é o significado da língua portuguesa em Moçambique. Boa tarde ou bom dia, o prazer é meu de estar aqui, pelo convite. Passando à sua pergunta, eu podia reagir de duas maneiras diferentes, né? Uma é talvez o que significa o português em Moçambique, a outra o que significa o português para mim, que são talvez duas dimensões diferentes, né? O português para Moçambique, portanto, tem um significado importantíssimo, mas dúbio, não é? Foi a língua colonial, foi uma língua imposta, mas foi também a língua da libertação, porque a luta pela independência, o movimento nacionalista escolheu o português como uma língua de ponte, não é? Isso corresponde também à própria história do país, não é? Porque o país, de alguma maneira, e isto pode parecer paradoxal, o país nasce com a ocupação colonial, com a definição das fronteiras. E essa definição das fronteiras, que foi negociada pelo Portugal colonial com os países vizinhos, nomeadamente com a Inglaterra, ela significou um corte de grandes nações que existiam no território que é hoje Moçambique. E, portanto, esse corte significa que agrupou no mesmo território línguas nacionais diferentes. Então, a opção pelo português no movimento nacionalista significa a opção por uma língua que servisse de ponte e que não significasse a escolha de uma língua nacional em detrimento de outras. Portanto, a língua portuguesa foi também libertada nesse contexto, digamos assim, não é? Portanto, é uma língua da libertação. Hoje é a língua oficial.
há cada vez mais gente que fala português e há inclusivamente pessoas que só falam português. Sobretudo no espaço urbano, pessoas que cresceram no contexto da língua portuguesa em casa. A questão da língua portuguesa em Moçambique é complexa e dava para grandes debates, não é? Mas é diferente, por exemplo, da dimensão da minha relação com a língua portuguesa. Portanto, a língua portuguesa é a minha língua. E a língua não é uma coisa mais profunda, penso eu, do que uma opção, não é? A língua não é uma opção, a língua estrutura a nossa própria condição e a nossa própria identidade, não é? Então, nesse sentido, digamos que eu sou a língua portuguesa, neste sentido, e também, em grande medida, tenho uma cultura até literária que foi forjada no contexto da língua portuguesa. Eu não sei se ficou clara esta distinção, digamos, é mais debatível e mais complexa a questão da língua portuguesa em Moçambique como um todo, do que a língua portuguesa no que diz respeito à minha própria identidade. Perfeito. João Paulo, falando então da sua relação com a língua portuguesa, você tem um traço talvez singular na sua biografia. Você nasceu em Portugal e foi para Moçambique ainda criança e tem nacionalidade moçambicana, não? Sim, sim. Quer dizer, é um traço, será singular, mas é comum a muita outra gente que viveu como eu, já não sou novo, não é? Dentro uma parte da vida no quadro colonial, não é? Portanto, a minha mãe é moçambicana, no sentido em que nasceu em Moçambique, nasceu no norte de Moçambique, filha de um pai português que no princípio do século XX migrou para o norte de Moçambique e de uma mãe com ascendência mauriciana. E, portanto, ela nasceu no Ibo, numa ilha do norte de Moçambique, tal como a mãe dela e a avó dela e a bisavó dela. Nós conseguimos traçar até finais do século XVIII, da parte da minha mãe. O meu pai não, o meu pai é português e vem para Moçambique já no final dos anos 50 do século passado. Portanto, a minha mãe foi para Portugal com 8 anos de idade. O pai dela, sempre que era a altura de entrar na escola, enviava aos filhos e, portanto, imediatamente antes da Primeira Guerra, ela foi enviada para Portugal. Depois casou lá, nasce uma irmã minha, nasço eu e imediatamente regressamos a Moçambique. Portanto, que era a terra dela e para o meu pai era uma novidade, não é? Portanto, é esse percurso que liga os territórios que me produz, digamos assim, não é? Uhum. É um trânsito entre países e dentro da mesma língua que vai se projetar em sua obra, sobretudo no Museu da Revolução, sobre o qual nós já falaremos daqui a pouco, que é um livro propriamente em trânsito, né? É um livro que revela um aspecto muito cosmopolita que surpreende quem tem uma ideia estereotipada de Moçambique. Mas já falaremos já do Museu da Revolução. Antes, eu gostaria de dizer e perguntar a você como a sua formação como historiador incidiu sobre a sua obra literária. E aí a oportunidade para você compartilhar conosco um pouco dos começos, dos inícios da sua obra literária. É uma questão simultaneamente simples e complexa, não é? Do ponto de vista académico, eu segui um percurso como historiador, formei-me aqui na Universidade em Maputo, depois doutorei-me na Inglaterra, no final dos anos 80, princípio dos anos 90 do século passado, e comecei a trabalhar na academia, mas simultaneamente vivíamos um tempo especial, não é? O tempo de construção do país depois da independência, com muita interação, digamos, com o campo, não é? E eu, tinha inclinações literárias, todos temos quando
quando somos jovens, escrever poemas, ler muita literatura, etc. Portanto, não era um campo que me fosse estranho, não é? Mas comecei também a perceber que só através digamos, da história no grande alcance, que não dava conta de sensibilidades que eu gostava de captar, não é? E de exprimir. Digamos que ainda estávamos muito no princípio daquilo que se chama hoje a microhistória, não é? Portanto, que é uma história que vai descendo na escala, quase até encontrar a realidade, não é? E desde aí que me interessa muito, do ponto de vista artístico, estas fronteiras, não é? O que não significa que seja... não é a tentativa de dizer de outra maneira aquilo que não sou capaz de dizer na história. É, de facto, trabalhar num campo distinto e com uma postura distinta. Como você estreou na literatura? Olha, eu comecei a fazer um trabalho académico de campo numa zona muito remota de Moçambique, na zona do Zumbo, que é, digamos, onde se encontram a Zâmbia, o Zimbábue e Moçambique, 3 países à entrada do rio Zambeze, que, como sabe, vem de Angola, atravessa a África e entra em Moçambique. E eu estava a fazer, ou fazendo, como vocês dizem aí, o gerúndio, né? Trabalho de campo, e ouvia e interagia com dezenas de pessoas, com centenas de histórias distintas, todas elas interessantes, não é? Então foi uma espécie de anotações de diário que depois se foram encadeando e ganhando vida própria, até se transformarem num romance, digamos, do imediato pós-guerra civil, e que tentava, de facto, perceber o que se passava naquela zona e sobretudo, digamos, o gatilho imediato foi como a vida sobrenatural naquela região tinha um lugar ao lado da vida ordinária de todos os dias e sem grandes encenações, como se fosse uma coisa normal, não é? Então foi um pouco dar conta desse espanto que me levou ao primeiro livro. E hoje você já publicou quantos livros, quantas obras de ficção? Assim, de repente, uma boa dúzia, pelo menos uma dúzia, entre romances e contos, não é? Perfeito. Vamos então agora ao mais recente deles, que é o Museu da Revolução. Começando pela pergunta que já está contida no título. O que é o Museu da Revolução, que não é apenas o título do seu romance, também se refere a um museu propriamente dito. O que é este Museu da Revolução? Sim, o Museu da Revolução foi um museu que foi construído depois da independência com apoio norte-coreano, não é? Técnico, em termos museológicos, e que visava retratar, digamos, a luta de libertação, a saga de libertação e da construção nacional, não é? Mas foi um museu que sempre teve uma existência discreta. Haverá muitas razões, a meu ver, talvez por ser demasiado fechado do ponto de vista interpretativo, não é? Demasiado dirigido de cima para baixo, e que acabou por, não só por ser privatizado, como por ser encerrado. E a história é um bocado complexa, é porque, digamos, a luta armada que levou à independência do país foi conduzida por uma frente ampla de vários movimentos que se foram integrando, não é? Para formar a Frente de Libertação de Moçambique. Depois da independência, 2 anos depois da independência, essa frente transformou-se num partido e criou-se um regime de um partido único. E, portanto, ficou sempre esta ambiguidade se o museu de facto era um Museu Nacional da Libertação, mas depois o Partido Único, quando mudou o regime e se criou um ambiente democrático com vários partidos, este partido reivindicou o museu
como sua propriedade e, portanto, ele foi privatizado, não é? Depois, portanto, já nestes tempos neoliberais que nós vivemos, há uns anos que ele encerrou, não encerrou aparentemente de uma forma definitiva, embora isso nunca tenha sido reconhecido, já há muitos anos que permanece fechado, não é? Então, digamos, esse foi o tema que desencadeou o livro, não é? Há uma espécie de uma leitura irónica, de alguma maneira, disso, mas há também o questionamento da dificuldade que hoje temos de relatar a nossa própria memória, não é? Portanto, esse é um vago, é o terreno onde o livro se move, não é? Por toda parte, por baixo de uma capa fina de normalidade, sentia-se o vazio dos desaparecidos e dos massacrados. E em cada curva da estrada, nas pequenas aldeias, nos alpendres e terreiros, nas filas dos fontanários, nos pequenos mercados, nos carreiros que ligam os lugares, nas machambas e nas margens dos riachos. Em todas essas paisagens soalheiras, havia pequenas multidões de sobreviventes virando a cabeça e acenando a nossa passagem, disse. Pequenos sofrimentos, milhões deles, anônimos, mantidos privados por uma espécie de pudor das próprias vítimas, como se há muito tivessem concluído que a sua dor não merecia chegar tão alto quanto a dor pública e apregoada. Embalado pelas suas próprias palavras e com a veia filosófica que por vezes lhe latejava, J.J. concluía que, tal como as histórias simbólicas de heroísmo, que de resto se vão diluindo numa retórica repetitiva e celebratória até sobrar tão pouco, também estes pequenos sofrimentos privados deveriam ser tornados públicos, ser divulgados, partilhados e valorados por todos. A metáfora do museu fechado e de um romance que, de alguma maneira, escreve a história, criando outros arquivos históricos, que são arquivos imaginários, é muito interessante, né? Há uma espécie de espelhamento irônico, realmente, né, entre um museu fechado, que era um museu que tinha uma determinada leitura da história moçambicana, e um romance que tem título de museu e que, portanto, cria arquivos imaginários dessa história, que, no entanto, são arquivos imaginários ou ficcionais, mas que se relacionam com a história real de Moçambique, conferindo talvez mais verdade à ficção e ao Museu da Revolução romanesco do que ao Museu da Revolução real, ou aquele que está aí, que existe fisicamente. Então, há uma tensão que já se estabelece no título e que se desdobra em inúmeras ironias dentro deste romance, que, aliás, é um romance sobre Moçambique que começa no Japão, né? Exato. Aqui havia talvez dois propósitos. Quando se escreve, nós não temos os propósitos muito esclarecidos, não é? Mas voltando atrás no texto, há talvez dois propósitos. Um deles é, de facto, o de relativizar o peso dessa história que nós não conseguimos discutir. O outro é dar uma ideia um pouco contra a ideia instalada de que Moçambique, sendo um país periférico, não é um país marginal, é um país cosmopolita. Cosmopolita no sentido não só das elites, mas no sentido popular. Ou seja, desde finais do século XIX, que há uma migração em massa de trabalhadores para os países, para os territórios vizinhos, não é? Que, aliás, é abordada no livro, e há também uma migração depois da independência para a Alemanha socialista. O eufemismo era para formação, mas de facto era mão de obra exportada, não é? Que era equivalente, digamos, que retoma uma tradição colonial de exportar trabalhadores para trabalhar nas minas de ouro sul-africanas, não é? E antes disso havia também muitas outras experiências com a presença de soldados moçambicanos em Angola e de soldados angolanos em Moçambique, porque a teoria
colonial era essa, não é? E até destacamentos importantes de soldados moçambicanos em Macau e em Timor. Não é? Portanto, esta ideia do moçambicano quieto dentro do seu rincão, não é? É uma ideia que se procura combater aqui com estes trânsitos, de facto, e com os percursos que são as histórias, porque nós muitas vezes fazemos uma abstração e desenhamos o retrato de um país como se as pessoas fossem todas iguais, não é? E eu tenho um bocado esta obsessão da luta pela diversidade, não é? E pelos percursos individuais que são eles, de facto, que criam a mudança e o movimento, não é? João Paulo, você mencionou estas personagens, né, dos moçambicanos que vão trabalhar na Alemanha socialista, e isso acaba recebendo um nome, são os Magermanes, é isso? É assim que se fala? Sim, a recuperação é um facto curioso, o prefixo, o ma, implica um plural nas línguas banto, não é? Portanto, são os germanos, os Magerman são aqueles que são alemães, não é? E é um termo, curiosamente, recuperado de um contexto diferente, que Moçambique, no quadro da Primeira Guerra, foi invadido por uma força alemã que no norte do país designavam de Magermanes. Portanto, é um termo que foi recuperado, o mesmo termo, mas para ser usado num contexto diferente, mas sempre ligando à Alemanha, não é? Desta vez a Alemanha comunista, não é? No princípio era a Alemanha imperial, não é? Do Bismarck e do Marshal von Lettow-Vorbeck, que foi o que entrou em Moçambique. Conheci JJ numa manhã cinzenta que dediquei a visitar o Museu da Revolução. Preparava-me para observar os expositores do primeiro andar, onde se dá conta da resistência ao colonialismo, quando senti crescerem os rumores de uma manifestação de protesto no Jardim 28 de Maio, do outro lado da rua. Notara, já à chegada, uma pequena concentração de Magermanes, os trabalhadores imigrantes que haviam prestado serviço na velha Alemanha socialista e agora, há muito regressados, continuavam a reivindicar uma parte dos seus salários, que diziam estar retida pelo governo. Agitavam cartazes e bandeiras e, por um momento, parecia que os dias festivos do nosso próprio socialismo estavam de regresso. A certa altura, ouvi 2 estampidos e desci para a entrada do museu a fim de espreitar o que acontecia lá fora. Perfeito. Agora, os Magermanes têm um papel aí dentro do romance, porque o narrador conhece uma das personagens principais, se não a principal, que é o JJ, exatamente numa manifestação de Magermanes na frente do Museu da Revolução. Para quem não leu o livro, você poderia explicar um pouco como esta cena, de alguma maneira, deflagra a narrativa? Né? O romance começa com um automóvel que vai do Japão para Moçambique. Mas depois, a partir daí, a narrativa propriamente dita, com as personagens que surgem e são as principais do romance, a narrativa é deflagrada a partir desta cena em que o narrador conhece o GG. Se você pudesse dar uma pequena noção do enredo do livro para quem nos ouve, seria interessante, porque é um livro muito complexo e eu não quero me estender aqui tentando dar conta dele, porque senão eu falaria mais do que você, estamos todos aqui para ouvi-lo. Não, no fundo, quer dizer, o livro é composto por uma justaposição e um encaixe de diferentes vozes, não é? E, de facto, o narrador conhece o GG, que é talvez a personagem que sobressai mais, no Museu da Revolução. E há este caso que é geográfico, que é real, do lado oposto da rua, de facto, era o jardim onde os Magermanes se concentravam. Portanto, os Magermanes são aqueles ex-trabalhadores na Alemanha que regressaram e achavam que o governo lhes devia dinheiro, não é? Isso também é um pouco complexo de explicar, mas da mesma maneira se passou com
no tempo colonial com a África do Sul, era os trabalhadores iam para lá e uma parte do salário era entregue diretamente ao Estado. E no caso de Moçambique colonial, a África do Sul pagava em ouro uma parte do salário dos trabalhadores migrantes ao Estado português, não é? Acontece aqui é que os mais-germanos reclamavam uma parte do salário que diziam que ficava retida e que passava diretamente para o Estado moçambicano. E portanto, durante muitos anos depois da independência, e só recentemente é que esmoreceu um pouco esse movimento, eles periodicamente, até nos períodos mais intensos, às quartas-feiras, concentravam-se e faziam protestos reclamando os seus direitos, não é? Portanto, foi um encaixe para mim de várias motivações, portanto, as viagens do GG, os protestos, o ambiente social dessa altura, que eu localizo por volta, grosso modo, 2010, portanto, há cerca de 10 anos atrás, a ação do romance, e o museu ali ao lado, que é como que a tal visão irónica, mas também melancólica de um passado que ficou por discutir, não é? Portanto, tudo isso se conjuga para despoltar ali o princípio da ação do romance, não é? Quem é este narrador que está presente, mas sempre à espreita? É uma questão difícil essa, não é? Talvez, é um expediente técnico, digamos, do romance, mas é também, de alguma maneira, um expediente ético, porque eu cada vez mais tenho esta impressão que, tentando representar os outros, me estou a apropriar da sua própria voz, e eu não pretendo isso, não é? Portanto, o narrador é uma espécie de figura cinzenta entre o autor e a sua transfiguração literária, se quiser, não é? Não é o autor, obviamente, mas tem talvez raiz no próprio autor, não é? Isto não é no sentido autoritário em relação ao controle do romance, mas no sentido de, é difícil de explicar, de não querer substituir a voz daqueles que não têm voz e que têm que ser eles a falar, não é? Ele é um narrador que escuta, está presente, mas ele está... É quase um... O seu livro nada tem de psicanalítico, mas ele é quase uma presença psicanalítica em cena. Ele tem uma atitude de escuta da voz dos outros e as articula, né? Agora, a presença dele em cena é muito ambígua, não é nem um narrador onisciente, nem um narrador protagonista. Exatamente. Não sei se você encontrou paralelos outros, ou se inspirou talvez na história da literatura. Eu fiquei pensando que romances teriam este narrador, e eu me lembrei que Os Demônios, do Dostoiévski, tem um narrador que só lá pela página 300 nós descobrimos que está em cena, embora ele pareça um narrador onisciente. Da mesma maneira como nós temos no Dr. Fausto, do Thomas Mann, aquele narrador que é o amigo, que é se não me engano, o Zeitblom, que é o amigo do Leverkusen, que é o protagonista. Então ele está sempre à espreita, como o seu narrador, mas o seu narrador convive com uma gama de personagens muito maior e com a própria história de Moçambique. De alguma maneira, ele ausculta Moçambique através das personagens. Não sei se você concorda com esta, que é uma das possíveis leituras, das tantas possíveis leituras desse romance, que é um romance muito complexo, é um romance grande e complexo, né? Mas é uma das possíveis leituras, a partir deste ponto de vista desse narrador, este ponto de vista talvez oblíquo. Concordo de certa maneira e digamos, eu acho que esse patamar para enunciar essa voz e essa escuta foi a minha própria condição dentro do contexto que o criou. Portanto, foi uma produção natural, por um lado. Agora, já que referiu e procurando talvez localizar na literatura existente, nas leituras, eu diria que
há talvez uma procura meio sebaldiana do Sebald que se insere e ao mesmo tempo está fora dos enredos que ele cria, não é? Digamos, ele não me a metodologia é diferente, ele não me influenciou diretamente, mas há um certo tom que me agrada muito na escrita dele e que talvez possa ter aí pelo menos uma das raízes da minha estratégia, não é? Perfeito. Para quem nos escuta aqui neste podcast Cruzamentos Literários, o João Paulo acaba de fazer referência ao Sebald, que é ele falou zebaldiano, talvez os nossos ouvintes não reconheçam. Sebald, um grande pintor alemão. Há ao mesmo tempo grandes diferenças, mas talvez, digamos, o que é atrativo em mim em relação ao Sebald é a colocação do narrador muito individual, não é? Eu procuro trabalhar mais, digamos, os percursos, mas num sentido mais coletivo. Porque há também, mas o que me apaixona nele é aquilo que eu acho que, a meu ver, nós precisamos também, que é um trânsito, digamos, da imagem estereotipada da literatura coletiva moçambicana, que representa mais o povo, a totalidade, a moralidade, a ideologia, como um bloco, e não uma literatura, digamos, mais junto das pessoas, mais individual, mais cotidiana, mais junto da terra, não é? Eu acho que precisamos de descer bastante da retórica, que é um produto criado por nós, mas também que os outros criam em nós quando estereotipam a visão daquilo que nós somos, não é? Nós precisamos de diversidade e só assim é que a nossa literatura se pode consolidar. Eu gosto muito de uma frase do Camus, que o Camus fala que o romance é mais fiel à realidade do que a filosofia, porque ele é fiel ao concreto, à complexidade do concreto, ou seja, ele faz justamente uma aproximação àquilo que não está contido em categorizações, como muitas vezes a filosofia, até a própria historiografia, faz e é obrigada a fazer em alguma medida, ainda que de maneira consciente e se auto-interrogando. Agora, você falou em trânsito, e de fato, existe vários trânsitos no seu livro. Esse trânsito de imagens, da imagem estereotipada para uma imagem mais complexa, mais próxima à concretude da vida moçambicana, mas também há trânsitos objetivos, de um país para outro, de uma localidade a outra. Eu fiz uma pergunta lá atrás nessa nossa conversa que eu queria só... É uma coisa um pouco, talvez, mais anedótica, mas que eu acho que eu apenas mencionei e eu queria que você desse a resposta. Por que o livro começa no Japão e com a figura de um automóvel, que eu não sei nem como é que se pronuncia o nome do automóvel, você pode nos explicar, que vai do Japão tem todo um significado socioeconômico, geopolítico, né? Sim, esse IACE, digamos, que é o modelo que mais se vulgarizou na África inteira, não é? Como carros em segunda mão. A ideia de começar no Japão não foi um plano concertado, não é? Comecei assim e depois fui ligando. Por um lado, representa numa zona de baixa tecnologia, mas de grande consumo tecnológico, em que a nossa se tornou neste espaço neoliberal. Digamos que o Japão é uma fábrica de milagres, não é? É de onde saem as coisas já feitas, essas maravilhas de que beneficiamos, não é? Desde do smartphone aos carros, o Japão é um lugar de milagres. E é também, eu confesso que desde criança, não sei porquê, sempre tive curiosidade de olhar para a península de Kamchatka. Então, finalmente, arranjei uma maneira de
é imaginário, não é? Do norte do Japão, do Hokkaido, do outro lado do mar, às Kurilhas e à Península de Kamchatka, que para mim é a metáfora do fim do mundo, não é? E é também o princípio do mundo na medida em que, digamos, sem estes carros em segunda mão, a África andava a pé, não é? E, portanto, era ainda mais lenta. Mas, por outro lado, também isto, de alguma forma, dá um quadro de denúncia, porque é onde vão parar os carros de segunda mão, não é? E é onde irão parar nos tempos mais próximos com a transição energética, a transição para o elétrico. Vem aí uma lava de carros a óleo diesel e a gasolina que nos vão inundar e, portanto, de alguma forma é o impacto dessa realidade que foi ajudando a construir esta ideia, não é? Em toda a África há este modelo das vans, como chamam aí no Brasil, não é? São vans de transporte semicoletivo a ocupar estereótipos que são projetados sobre os países que foram, em algum momento, colonizados por Portugal, é a ideia de que a relação principal desses países é com Portugal e, eventualmente, com o Brasil por conta da identidade linguística. Mas ali você traz, na sua obra de maneira geral, nas suas reflexões, nas suas entrevistas, você fala muito da relação com a África do Sul, que é um país vizinho, e aí essa relação é muito forte, e a questão do apartheid e da constituição étnica de Moçambique, que é bastante diferente, me parece, você pode me corrigir, por favor, se eu estiver errado, mas me parece bastante diferente da composição étnica da África do Sul, me parece uma relação também de identificação e diferença que se estabelece, e que é muito importante, tanto em termos historiográficos, quanto em termos literários para você, não? Essa relação de Moçambique com a África do Sul, que é algo que nós, por exemplo, aqui no Brasil, não temos ideia. Quando nós lemos a história de Moçambique, a gente não pensa no peso que existe na proximidade de um país como a África do Sul, e com todo o legado de uma outra forma de colonização, uma outra forma de enfrentamento de civilizações, né? Sim, eu diria que é ponto assente que nós temos um trauma. Falou há pouco em psicanálise, não é? Temos um trauma em relação ao tempo e temos um trauma com o espaço e a língua e a cultura, não é? Em relação ao tempo, está na ruptura que o fim do tempo colonial ditou em nós, que ele foi totalmente apagado da história, não é? E era muito importante nós continuarmos a debatê-lo através das gerações, não é? Do ponto de vista, digamos, atual e mais horizontal e da língua e do espaço, digamos que eu arriscaria dizer que enquanto, por exemplo, Angola tem elites muito mais ligadas a Portugal e ao Brasil, Moçambique tem uma metrópole própria que é a África do Sul, um país enorme, muito desenvolvido, tem as crises atuais, mas ele, digamos, a África do Sul, agora talvez competindo com o Dubai, não é? Mas a África do Sul é o paraíso das elites moçambicanas, mas é também a fonte de trabalho, do ponto de vista histórico, das massas rurais também, não é? Portanto, há uma ligação muito forte com a África do Sul. Mas, mais uma vez, é uma ligação violenta e forte até porque a grande nação aqui do Sul, que são os Tsonga, é partilhada pela África do Sul e por Moçambique, é dividida ao meio. As pessoas do Sul que não sabem inglês vão à África do Sul e falam em Xangano, não é? E é a mesma língua do outro lado. Agora, isto é uma ligação profunda, portanto, do próprio trabalho, da própria língua, da própria cultura, mas que foi violentada com o apartheid e depois da independência
com a guerra, não é? Portanto, houve relações extremamente hostis e muito danosas para Moçambique depois da independência com a guerra, não é? E digamos que, enquanto que se refez a ligação das elites, não é? E até se criou um mercado importante para as grandes empresas da África do Sul aqui, o que nós comemos vem da África do Sul, a nossa televisão vem da África do Sul, a cerveja que bebemos vem da África do Sul, mas ao mesmo tempo é um ambiente muito mais arisco, hostil em relação ao trabalho, não é? Há aquelas erupções xenófobas, etc. Mas a mim o que me impressiona, sobretudo, é que a relação cultural é muito escassa. Nós não lemos literatura sul-africana, não traduzimos nenhuma literatura, não é? Não temos uma política do livro, mas os sul-africanos também não dá a impressão que não há essa curiosidade também em relação, digamos, ao mundo cultural. Há um passado de ligação em termos da música. Muitos músicos moçambicanos no tempo colonial iam às gravadoras sul-africanas nos anos 50 e 60. Há alguma ligação no teatro, houve mais, mas do ponto de vista da literatura não há ligações. Isso para mim é um mistério, não é? Portanto, é uma espécie de sobrevivência das fronteiras de arame farpado que existiam no tempo do apartheid, não é? E eu não sei como isso se combate, é uma questão que me intriga, essa relação. Mas voltando a isso, sem dúvida que a África do Sul é a nossa metrópole. E a partir dessa relação entre Moçambique e África do Sul, como é que você vê a situação, a condição, o significado da África no mundo de hoje? O que a África significa no mundo? Nós estamos num contexto de pandemia em que a gente sabe que o continente africano sofreu, havia uma ameaça, a iminência de uma catástrofe por conta de uma incapacidade, talvez, de rivalizar em índices de vacinação com os países europeus e asiáticos ou da América. Então, via-se isso como uma ameaça constante. Ao mesmo tempo, a África é um continente mais jovem, né? Isso explica porque também a Covid não teve uma mortalidade tão alta na África quanto se podia esperar, e felizmente não teve, porque a gente sabe que a Covid pega principalmente pessoas mais idosas, e o continente africano tem uma média etária geral muito baixa, se não me engano é 18 anos, algo em torno disso, né? Mas como é que, independentemente do contexto pandêmico no qual nós conversamos, o que a África significa hoje no contexto globalizado? Como é que você vê isso? A África é um país, é um continente, claro que não se pode falar de um continente tão diverso quanto a África, que tem desde a África subsaariana até o Magrebe, enfim, tem uma complexidade enorme. Não se pode colocá-lo como um todo. Mas, de qualquer maneira, existe a percepção de que a África é uma espécie de continente esquecido, e que talvez seja, dentro daquela metáfora automobilística do seu romance, né, para onde vão os carros de segunda mão, uma espécie de depositório daquilo que se quer esconder da civilização. Exato, por favor. É um termo mais cru, mas é um termo que de alguma maneira retrata, não é? Repugna-me a ideia da África como vítima. E é sempre um parente pobre de todas as discussões do mundo, não é? Mesmo das discussões que parecem mais solidárias. Porque eu sou um defensor da África, os africanos defendem a África, não é? Mas eu não penso que as estratégias, digamos, para mudar a situação, que vão por bom caminho, não é? A mim preocupa-me, quer dizer, toda a discussão da raça, toda a discussão das raízes, é uma discussão que não é uma discussão, eu arrisco dizer isto, não é uma discussão africana, não é? É uma discussão da condição negra na Europa e nas Américas, não é? E a África surge como um reforço dessa discussão, não é? As nossas prioridades, pelo menos da maneira como eu as vejo, são a fome,
a pobreza, a discriminação de género, a guerra. Essas são as nossas grandes prioridades, não é? E, sobretudo, digamos, a própria discussão interna para fazer uma limpeza de uma ordem democrática doente que tem surgido na África moderna, muito procurando o alibi das injustiças do passado, não é? Para construir regimes que são, digamos, parecendo modernos, são antigos na ganância, na ineficácia, na corrupção, etc. Portanto, é preciso reinstituir uma cultura de discussão e de construção democrática para, de facto, modernizar a África, e é preciso eleger claramente as prioridades, não é? Para mim, a prioridade absoluta, acima de todas, é a educação, não é? Eu lembro-me até de uma discussão há muitos anos, em que se perguntava a um ministro da Coreia do Sul qual foi o milagre que levou a Coreia do Sul de um dos países mais atrasados, num período muito curto, para um dos países mais avançados do mundo, não é? E ele disse exatamente isso. Foi a prioridade à educação. Mas não é a prioridade à educação entre outras prioridades. É a prioridade na educação contra todas as outras prioridades. É assim que se estabelecem prioridades, não é? Nós vivemos ainda, quer dizer, um ensino superior muito frágil, doente, com base em retórica e em graduações e em fardas, mas com pouca substância. Depois vão-se recrutar os técnicos formados fora. Vivemos um sistema de ensino básico e secundário extremamente deficiente e carente de infraestruturas, de pessoal, etc. Quer dizer, tudo isso tem que ser revertido para transformar mentalidades e para transformar a discussão interna, para elevar a qualidade da nossa vida, não é? Se isso não se transforma, a África continua a assistir às decisões do mundo, não é? E quando muito mimetiza o resto, não é? E preocupa-me também que há muito poucos intelectuais africanos. Honra seja feita, por exemplo, a gente como o Achille Mbembe, que são pessoas genuinamente empenhadas em discutir em diálogo com o resto do mundo, não é? E não em levantar velhas retóricas só ligadas com a raça ou com o passado glorioso, etc., que são exercícios improdutivos, porque o que é importante, a história é muito importante, mas o que é importante é transformar a realidade, não é? Por outro lado, a última palavra para a tal diversidade. Confesso que fico arrepiado quando ouço falar da África no singular. Até no Brasil se diz muito a África, porque a África a que se estão a referir é exatamente a que serve de respaldo à construção da problemática brasileira, não é? A África são muitas Áfricas, muitas línguas, muitas economias, muitas culturas, muitas diversidades, e essa é a principal riqueza e deve ser esse o ponto de partida, não é? Nós não estamos numa época de fazer uma frente comum. Nós estamos numa época, para mim, de gerir harmoniosamente as diversidades. Não é de pôr toda a gente a pensar igual, é de deixar exprimir e gerir harmoniosamente as diferenças. O Moçambique que encontrou não era muito diferente do Moçambique que deixara. Os ataques dos bandidos armados estampados em parangonas nos jornais, a mortandade, a fome a que haviam passado a chamar crise humanitária, enfim, os resmungos populares. E, no entanto, sentia-se já a aragem fresca da mudança. Falava-se em conversações com os rebeldes,
A sociedade, impaciente, perdia a passos largos a subserviência com que até então acatara as ordens da autoridade. Um leque, abrindo-se nas suas inúmeras cores e agitando o ar. João Paulo Borges Coelho, muito obrigado pela conversa, pela sua participação aqui no podcast Cruzamentos Literários. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Foi um prazer estar convosco aí também. Perfeito. Acompanhe o segundo episódio do Cruzamentos Literários em 2022, que vai ao ar em fevereiro, e trará a jornalista Isabel Lucas, que é curadora do Prêmio Oceanos por Portugal e também uma das curadoras deste podcast. Isabel Lucas dialogando com a escritora brasileira Andrea Del Fuego. Então, é isso. Um abraço a todos. Até o próximo Cruzamentos Literários. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, em Brasília, e a Associação Oceanos.